Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz, a paz de Deus. Que você venha ter uma semana maravilhosa. Hoje, segunda-feira, dia 17, e eu tenho uma palavra para a tua semana. Eu tenho uma palavra para o teu coração. É uma palavra muito conhecida, mas ela é rica e a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã em nossas vidas. Olha que legal. Tem gente que lê a Bíblia toda e lê, mas quando você abre e para folhear e para ler, para meditar, sempre Deus ele nos revela algo novo. Ele sempre traz algo para os nossos dias e para nossas vidas. Se você não tem hábito de ler a Bíblia, eu quero falar para você: leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Pega costume por ler. Vou indicar um livro que você possa começar a ler. Provérbios é um livro muito rico em conhecimento e sabedoria. Também tem Salmos também. É legal pra caramba você poder ler Salmos ali, os cânticos. E você possa dar continuidade na leitura. É muito bom. Hoje a gente vai falar aqui, a gente vai meditar numa palavra que se encontra em João, capítulo 4, de versículo 5. Jesus e a mulher samaritana. A Bíblia fala assim: Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria. A Bíblia não fala o nome dela, só fala que ela era era uma samaritana, né? E ela de Samaria. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E Jesus naquele momento teve sede, né? Jesus 100% homem, 100% Deus. E ele viu aquela oportunidade. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber? A mim que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com o samaritano. Jesus respondeu e disse: Se tu conheceste o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirás e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber dessa água tornará ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá mais sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Cara, o interessante dessa passagem que Jesus está no lugar normal da cidade. Jesus ele está caminhando e Jesus ele tem sede. A Bíblia fala que ele está com sede e ele para naquele momento. E o legal é que quando a gente tem sede, quando a gente quer algo, a gente não escolhe a pessoa, porque a gente está com necessidade. Então, quando a gente avista alguém que possa nos socorrer, né? E você vê, a mulher samaritana, eles não conversavam, ele foi lá e falou: Pode me dar água, né? Porque ela estava vindo ali ao poço. E aí ela fala: Mas você vindo conversar comigo, né? Um judeu, não conversa com um samaritano, né? E Jesus ele vai lá e fala: essa água que você bebe, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu posso te dar, você não terá mais sede. E o legal que quando a gente vê falando sobre água, né, a gente pensa que Jesus vai pegar um copo d'água e vai falar: bebe essa água, e essa água vai. Não, não. Quando eu vejo esse texto, o que eu consigo observar é que você acaba bebendo dessa água de Cristo quando você se encontra com Cristo.
E aquele momento você aproveita aquele momento. Você se encontra com Cristo, você aqui, Cristo aqui, você se encontra e apenas poucas palavras você consegue ser verdadeiro com Ele. Você consegue ser transparente a Jesus e automaticamente aquela água que jorra dentro dele as palavras dele começam a entrar dentro dos nossos corações, começam a entrar em nossas vidas, começam a separar dentro de nós algumas mazelas, algumas coisas ruins de nós, e aquela água vai nos limpando, vai nos deixando mais leve. E essa passagem é muito da hora, porque a gente não vê em nenhum momento Jesus dando uma água para ela beber. Olha que da hora. E é apenas um encontro, e aquele encontro, o que me deixa assim, que eu vejo um detalhe muito importante para as nossas vidas, é que a gente precisa ser verdadeiro com Cristo. Independente da nossa situação. A gente pode, às vezes, estar afastado de Jesus. A gente, às vezes, não conhece a Cristo. A gente está vivendo num mundo pecaminoso, porque a gente já vem do pecado, né? Da índole ali de Adão. Então já está dentro de nós. Mas quando a gente tem a oportunidade de encontrar com Cristo, a melhor forma não é mascarar, não é colocar uma máscara e fingir que não está acontecendo nada, deixa passar despercebido aquele momento único de encontro com Cristo, porque é bem certo, eu até anotei uma coisa aqui, e eu quero poder compartilhar, que fala assim, quantos encontros precisamos ter com Jesus para que possamos ter uma vida transformada? Quantos encontros a gente precisa? Porque é bem certo que a gente ser humano, a gente tem vários encontros. Eu já tive vários encontros com Cristo. Vários e vários e vários. Às vezes eu não ouvia que minha mãe falava para mim. Mas chegou uma hora que eu tive um encontro com Ele, assim, cara, que não teve como não me render a Cristo. E eu falo assim que quantos encontros a gente precisa ter para ter uma vida transformada? Quantos encontros você precisa ter com Cristo para você se arrepender? Quantos encontros será que você vai ter que ter com Cristo numa reunião de oração, numa igreja que alguém te leva, para você se arrepender? Eu falo que o mais importante não é só o encontro. O mais importante é você aproveitar o encontro e ser verdadeiro com Cristo. Porque na hora que aquela mulher samaritana ela se encontra com Cristo e eles começam a dialogar e eles começam a conversar, e aí Jesus faz uma pergunta para ela, cadê o seu marido? E ela aproveita aquele momento e fala, eu não tenho marido. Ela foi verdadeira, eu não tenho marido. E aí Jesus fala assim, disseste bem, mulher, porque você não tem, e os outros, o que você tá não é seu, e os outros 5 que você tinha também não era teu. Naquele momento que ela, talvez aquilo era o mal dela, né? O pecado dela, o erro dela, o que ela carregava. Mas quando ela encontrou com Cristo, ela falou, eu preciso beber dessa água. E o beber da água de Cristo é quando você aproveita a oportunidade que você está no culto, quando você aproveita a oportunidade quando alguém está conversando com você sobre Cristo, quando você aproveita a oportunidade quando alguém está falando de Cristo, de Jesus, e está querendo transbordar aquilo sobre a tua vida. E quando você lança uma palavra que é verdadeira, é onde vira uma chave na tua vida. O nível que você for de transparência com Deus e verdadeiro com Deus, cara, Ele é a verdade, Ele é o caminho. Então quando você anda em verdade com Ele, Ele anda em novos caminhos com você. Quando você é transparente com Ele, cara, Ele prepara várias situações para você extraordinárias. Jesus, Ele faz isso. Então, é que nós possamos aproveitar. Talvez você está ouvindo essa palavra hoje e você já teve vários encontros com Jesus. Você teve vários encontros com Jesus. Às vezes alguém já falou de Jesus para você.
Você teve a oportunidade de ir numa igreja, você teve a oportunidade de ir numa célula, num encontro, em qualquer outra situação. Mas naquele momento você não soube aproveitar a oportunidade. E quando eu falo em saber aproveitar a oportunidade, não é você às vezes lá na frente. É aqui dentro de você, é você falar, eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender. Jesus, eu tenho que ser verdadeiro com o Senhor. Eu tenho que aproveitar o ambiente, que é um ambiente que Deus está, que a Bíblia fala onde tem 2 ou 3 reunidos, Ele está naquele ambiente, e você ser verdadeiro com Cristo. Porque Jesus, Ele não está no trono dele lá, né, com um cajado, e na hora que você falar o teu erro, Ele vai lá e pum, bate em você. Ou Ele vai lá e te castiga. Não. Ele, olha só, Ele está procurando cura dos verdadeiros, que adoram em espírito e em verdade. Mas antes, o que ele faz? Ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim. Ele está dizendo assim, vem, pode vir. Vem como você está. Você está cansado, você está fadigado, você está perdido no mundo das drogas, na prostituição, na mentira. Cara, você está longe de Cristo, você está longe da luz. Você vive uma vida, quando chega no teu quarto, você não tem paz. Você só fica isolado. Sabe, você não tem perspectiva de vida. Você não consegue enxergar nada além daquilo que você está vivendo. Talvez você está estagnado, as coisas não estão fluindo na tua vida. Isso é um alerta. Isso é um alerta para você chegar diante de Cristo e se arrepender. Eu falo que Ele não está se importando com os seus erros. Ele não está se importando do que você está fazendo. Ele quer que você seja verdadeiro com Ele. Ele quer que você chega nele e fale, Senhor, eu estou errando nisso, Pai. Aquela mulher samaritana, ela podia falar, meu marido está em casa. Ela podia falar qualquer coisa. Por quê? Porque, cara, ela não sabia, mas ela começou a sentir que ali tinha alguma coisa diferente. E nisso que ela começou a desabafar e começou a falar, e Jesus começou a falar da vida dela, porque Cristo estava ali naquele momento, Deus estava naquele momento, e ela aproveitou a oportunidade, Jesus aproveitou a oportunidade de transformar a vida daquela mulher. E através da verdade dela, Jesus depositou sobre ela um rio de águas vivas. Não é apenas um copo de água. Jorra dentro de nós um rio. Quando a gente é verdadeiro com Cristo, quando a gente é verdadeiro conosco, quando a gente não se esconde, quando a gente não usa máscara, corre um rio dentro de nós. E esse rio é um rio de águas vivas. E esse rio não fica só em nós. Quando a gente é verdadeiro com Cristo, quando a gente passa a ser verdadeiro com Cristo, se arrependendo dos nossos pecados, se arrepende dos nossos atos, e aí vem o Espírito Santo sobre nós, vem aquela água viva e vai limpando nossas vidas, vai limpando nossas mazelas, e a gente começa a compreender que a gente precisa mais desse Deus. E aí Mateus fala, fecha a porta do seu quarto, se coloca em secreto, que o Pai que está em secreto te ouvirá e te recompensará. Cara, essa é a água. A água viva é uma conexão que você clama, você busca Ele e Ele renova as suas forças, Ele invade a tua alma, Ele invade a tua mente, Ele invade o teu ser, porque você foi verdadeiro com Ele. Não importa o teu pecado, não importa as tuas mazelas, não importa o que você está cometendo, mas o mais importante é que diante daquilo que você está cometendo, diante daquilo dos seus erros, diante das tuas falhas, você reconhece a Cristo, você reconhece o ambiente, você reconhece que Ele está naquele momento e que você pode ser verdadeiro com Ele. E a partir do momento que você se revela a Ele verdadeiramente, quando você é verdadeiro com Ele, Ele transborda sobre você esse rio de águas vivas. E quando aquela mulher tem aquele encontro com Cristo, e ela prova daquela água, cara, a Bíblia fala que ela esquece até é cântaro, ela esquece até eu acho que um baldinho, algo assim, que para tirar água, ela larga e ela volta lá para a cidade dela. Ela volta para a cidade dela, não volta mais a mesma. Ela volta transbordando aquela água, aquela água viva. E ela começa a anunciar lá, rapaz, eu encontrei um profeta. Rapaz, ele começou a falar tudo que eu estava vivendo. Ele estava falando tudo da minha vida.
Aí todo mundo começa a falar, quem é esse? Quem é esse? Aí aquele rio que estava nela, que encontrou em Cristo, já não parou mais nela. Olha o interessante, aquela mulher foi verdadeira naquele momento, então a tua verdade não vai curar só você. Guarda isso, a tua verdade não vai curar você, a tua verdade vai curar a tua família. A tua verdade vai curar a tua parentela. A tua verdade com Cristo vai curar as pessoas que estão em volta de você. A tua verdade com Cristo vai jorrar um rio de águas vivas em quem está em volta de você. Não é só você que vai aproveitar desse encontro com Jesus. Não é só você que vai aproveitar dessa água viva, porque essa água viva ela vai vir sobre você e vai transbordar em outras pessoas. Então a palavra que eu tenho para o teu coração para essa semana: aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade que você tem de falar com Jesus. Aproveita a oportunidade quando alguém vem falar de Jesus para você. Aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade quando alguém pega um folheto, se entrega para você. Aproveita essa oportunidade. Aproveita a oportunidade quando a tua mãe vai falar de Jesus para você. Aproveita a oportunidade quando o seu patrão, alguém que está perto de você, quer falar desse Cristo. Não ignore ele não. Sabe por quê? Porque ele teve um encontro com Cristo, ele foi verdadeiro, então aquele rio está sobre ele e aquela água não para. Aquela água é um rio, então ela fica transbordando, então ela quer alcançar outras pessoas. Esse dia eu tive uma reunião com 2 meninos jovens, ali na faixa etária de 19 a 20 anos. E aí a gente conversando com eles, eu conversando com eles e tal. E aí eu comecei a falar um pouco do meu testemunho, eu comecei a falar um pouco de Cristo e tal. E eu olhei para os olhos daqueles meninos e os olhos dele começavam a lacrimejar, sabe, cara? E eu fiz uma oração naquele momento. E aí eu dei a mão para eles e eu falei, e aí, vocês têm alguma coisa para falar, né? Aí ele falou, cara, eu precisava disso. Ele falou assim, cara, tem alguma coisa assim, sabe, eu não sei explicar. Aí eu consegui entender o que estava acontecendo com aquele jovem. Que diante dos meus erros que eu já tive, diante das minhas falhas, eu sempre procurei a queimar por Cristo. E quando eu falo em queimar por Cristo, é levar uma palavra. É levar uma palavra, mas não uma palavra vazia, sabe? Não apenas sermões, não apenas intelecto. Sabe, você conhecer a Bíblia, não é algo a mais. Jesus encontra uma mulher que não conhecia teologia, não pregava, não participava de nenhum grupo de oração. Não é sobre isso. Não é sobre a igreja. Eu não estou falando sobre placa de igreja. Eu estou falando sobre pessoas. Eu estou falando sobre ser verdadeiro com Cristo. Eu estou falando em você querer ser liberto da escravidão do pecado. E para isso você não precisa estar dentro de uma igreja, fechado numa igreja. Você precisa apenas aproveitar a oportunidade. E naquele momento ele começou a falar, cara, eu precisava disso, tem alguma coisa, sabe assim? E ele não conseguiu expressar. E aí no final eu fiz uma oração e eu falei, cara, é um rio. Eu falei, isso é um rio de águas vivas, cara. Isso que tá jorrando em mim tá sendo compartilhado com vocês dois. E isso não vai parar em vocês. E eu falei pra ele, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não é sobre placa de igreja, tá? Mas lê a Bíblia, cara. Falei, é um manual muito bom para as nossas vidas, para os nossos dias. É um manual para a tua família, é um manual para o seu negócio, é um manual para a sua network, é um manual para a tua saúde, é um manual para o seu conhecimento, é um manual para a tua sabedoria, é um manual para as nossas vidas. E eu fui embora daquele lugar, sabe assim, sabendo que eu pude, através da minha vida, poder compartilhar esse rio que está dentro de mim. E eu quero compartilhar com você esse rio de águas vivas. Como aquela mulher samaritana, ela aproveitou aquela oportunidade. Então quero dizer para você, aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade e seja verdadeiro. Que a partir do momento que você ser verdadeiro com ele, não importa o teu erro. Não importa o que você está fazendo. Mas esse rio é capaz de limpar, tirar toda a sujeira, todo o pecado. Tudo aquilo que te afasta de Deus. Tudo aquilo que deixa você longe de Deus. E Deus ele vai
fazer o extraordinário sobre a tua vida. E através da sua vida, você vai tocar em outras vidas. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana. E compartilha com alguém essa palavra. Que essa palavra, da forma que te alcançou, vai alcançar outras vidas. Tamo junto. Um abraço.